Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Então, hoje para mais um dia juntos da nossa leitura, 365 hábitos poderosos e simples. Hoje, então, estamos no dia 30 de janeiro de 2026, certo? Então, antes da leitura, quero agradecer aos inscritos no canal, agradecer também aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, deixem o like de vocês, comentem no vídeo, compartilhem com aqueles que possam gostar das palavras e ativem o sininho para continuarem recebendo meu conteúdo. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse convite, genuinamente para que a gente se ame. Logo, se nós nos amamos, nós nos respeitamos. Portanto, vamos enxergar o mundo assim e vamos deixar fluir, esse respeito mútuo, aonde quer que a gente passe. Tá certo, então? A leitura de hoje, portanto, dia 30 de janeiro de 2026. Você é forte. Não se vitimize. Responda rápido. Em quantas situações difíceis da vida você já se vitimizou? Lembre-se de que ninguém é responsável pelas coisas que acontecem com você. Elas simplesmente acontecem. Viver é isso. Se você costuma culpar os outros pelas expectativas que colocou nelas, uma dica é tentar olhar adiante e compreender a raiz do comportamento dos outros e por que aquilo o frustra. Uma coisa é fato. Se fazer de vítima e culpar os outros diz mais sobre você do que sobre os outros. Levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Você não pode evitar que as coisas aconteçam com você, mas pode escolher como lidar com elas. Você é forte, não se vitimize. Então, será quantas vezes nós precisaremos repetir isso para nós, para podermos confiar nisso? Porque, na verdade, vamos lembrar, não é só falarmos, não é só deixarmos a nível do mental, da sede dos pensamentos, mental inferior, é âmbito do mental superior, que aí virão, de formas melhores rebuscadas, o que compete ali no presente, evidenciarmos isso, que somos sim fortes e que não precisamos nos vitimizar. Então, se falamos, portanto, do nosso mental, que é tão importante para o humano se desenvolver aqui na Terra, e se existe essa divisão entre mente inferior, a sede dos pensamentos, e mental superior, desenvolvida ali por um neocórtex melhor elaborado, o que nos difere inclusive dos animais. E ainda assim, esse mental superior é a sede do quê, gente? Da consciência, que está aí, similar à abertura do coração. Então, sim, nosso mental superior, ele carrega ali as melhores sinapses que são dirigidas à consciência do coração. Então vamos lembrar que o coração tem mais consciência do que a própria mente, no sentido de mental inferior. Então o coração, ele tem 50 vezes mais sinapse. Isso não é crendice, isso não é misticismo, isso é científico, tá? Então, nós vamos perceber que nada é por acaso, e aos poucos, o homem, que se detém a questão de ficar aí nos engendramentos de puro mental inferior, ou seja, raciocínio lógico para tudo, ele começa a compreender a partir de vibrar, tá? Então, se nós falamos de energético, porque tudo no fundo é energético, mas aqui eu devo frisar, por uma questão de correlacionar. Quando você abre o seu coração e a sua consciência deixa relevantemente você se aprimorar no contexto atual do presente, o que ele requer para você, você com as portas, porque é um verdadeiro portal de controle. O seu mental superior, na equivalência ao qual a sua própria glândula pineal auxilia você. Então, tem estudos em Harvard que inclusive diz, que há um portal de controle, um gate control, de você dirigir as melhores associações do intelecto,
referente àquilo que você já conhece, mas diante daquilo que busca. Então, seja um observador que vai colapsar a função de onda daquilo que deseja. Se você colocar a cargo do inferior trazer o seu presente, você está vivendo no passado e você simplesmente perpetua a sua velha versão constantemente. Para aquele que quer o novo, ele deve deixar fluir nas conjecturas aí, né? Nas associações, nas relevantes sinapses, num cognitivo mais elaborado, onde deixa a cargo do mental superior. Aquele, né? Que é o que, gente? É a própria mente de Deus agindo na nossa vida. O mental superior, portanto, que através dele nós temos uma região de criatividade. Então, ali onde nós buscamos de fato o novo. Então, quantas pessoas querem o novo, mas não se adaptam, não flexibilizam sua vida, vivem um passado constante. E até quando elas estão num exagero de ansiedade por um futuro, esse futuro será mais do mesmo que ela já conhece nesse velho passado, né? Então, o futuro daquele que não vive o presente é baseado num passado conhecido. Logo, o que adianta querer algo novo se você não tira, né, não transmuta o velho? Então, transmuta as crenças aí do velho, né, do seu velho eu, que estão te impedindo de enxergar o novo. Gente, e o novo só vem a partir da conexão fluida com Deus. Então, bem poderíamos ficar aqui, né, ad eterno tentando explicar isso, mas não, eu gosto de ser bem direta. Tudo aquilo que você faz de melhor, em considerando o nome do divino como Deus, o criador do universo, a fonte que tudo nutre, o amor, o maná primordial, a forma que você quiser, é Deus, tá? Porque Deus, se ele é o criador de tudo e de todos, inclusive das leis que nos regem, mesmo que não saibamos delas, ele, portanto, está em tudo, inclusive em você. E como um humano consegue começar a querer compreender isso? É quando ele se dá o luxo de viver com o coração em leveza. A abertura do cardíaco te dá potencial a esse mental superior, que é o portal de controle a deixar Deus agir na nossa vida. E ele vai emanando aquilo que, conforme o nosso livre-arbítrio, nós pedimos ele. Nós pedimos por merecer. E assim, a partir do momento que a gente serve e honra esse propósito de obter o novo, então não simplesmente dirige isso aqui a âmbito de materializar, manifestar bens materiais, mas até isso, tá? Até isso flui bem. Então lembraste daquele, eu uso como decreto, mas aqui eu vou corrigir. Primeiramente está no livro sagrado. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Sim, tudo mais vos será dado por acréscimo. Pedi e obtereis. Quais as formas você deseja identificar isso? Mas sim, se você quer um novo ciclo, naturalmente você deve flexibilizar, deve ser determinado. Faça aí sua escolha e obtenha disciplina. Hábitos diferentes trarão produtos diferentes. Então, quantas pessoas querem um ano novo? Gente, janeiro, ó, passou voando, né? E necessariamente nós nos vemos envoltos ainda a conflitos. Quem nunca? Aliás, quem não está assim? Isso por quê? Então, sabe aquela sujeirinha que muitas vezes a gente varre para debaixo do tapete? Pois é, vai chegar o dia que você deve chamar uma diarista para fazer um geral, um limpa na sua casa. Então, sim, para que a limpeza seja efetivamente potente, você deve deixar, né? Então deixe com que isso aconteça, logo melhor se manifestará. Enquanto você não tirar essas poeirinhas, esses picumãs, né? Esse tanto de sujeira, e dependendo dos casos, tem até barata, rato, né? Credo. Vamos deixar isso sair, senão não abrirá espaço para o novo. Então, como foi o seu janeiro aí? Comenta aqui comigo. Nós estamos sim, né? Conforme podemos, é claro, porque nós não devemos dar foco muito tempo a isso, mas só por uma questão de utilidade pública, saber o que acontece no mundo constante, né? Constantemente, porque nós estamos vivendo aqui, então temos que nos situar no momento do agora para saber onde nós podemos auxiliar ou não. E muitas vezes o que a gente vê, tragédias, conflitos,
Então, aquilo que cabe a nós, nós auxiliamos. E é como eu falei, não tem um humano que não possa ajudar. A pessoa pode não ter um tostão no bolso, que ela pode auxiliar com uma ótima oração e sem olhar a quem. Então, quando você for orar por algum conflito, ore para que uma guerra, né, se defina logo no sentido a esclarecimentos por vindouros que trarão o quê? Paz e concórdia. Então, não escolhe um lado, né, e começa a culpar o outro. Logo, é isso que você vive aí dentro de você. Vamos lembrar que o universo, ele é o reflexo do que tem na sua alma. Então, você o tempo todo está espelhando o que tem dentro de ti. Então, pessoal, é sobre isso, jamais deixará de ser sobre isso. Então, se nós falamos desse aspecto, de que é importante o seu livre-arbítrio e dirigir o contexto, conversa, né, com Deus, ou com o nome que você quiser dar. Porque Deus está em tudo. Como assim tudo ele fez? Não existe nada que está fora dele. Não existe nada que está fora de Deus. Mas, se o seu ego o impede de ver isso, entra nesses paradigmas, né? Que eles estão, muito provavelmente, gritando em conflitos para você dar vazão a eles. Trata agora mesmo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Pois nós só agimos no presente. Nós jamais vamos agir no passado ou num contexto a futuro. Porque o tempo de Deus, inclusive, é diferente do nosso. E essa questão de tempo, ela é só para que a gente dê valor na equivalência a resolver questões de dualidade. E a primeira delas é essa, né, pessoal? Passado, futuro. E o futuro não vai ser tão bom ao seu alcance se você não consegue manifestar no agora o seu melhor presencialmente, vivendo ao invés de sobrevivendo. Por que eu enfatizo isso? Muitas pessoas sobrevivem. Então, o que a leitura de hoje nos convida? Tenha força e não se vitimize. A vida não é sobre o que o outro te faz, o que o mundo traz para você, mas é sobre o que você pode fazer por si, logo, pelo outro, pelo mundo. O universo é um espelho teu, né? O que você vê lá fora é um espelho teu. Então, quantas pessoas estão engendradas em crenças limitantes? Paradigmas vigentes que sociedade ou familiares, é num contexto geralzão mesmo, no sentido geopolítico e até num contexto exopolítico, né? Porque vamos lá saber, né? A transição planetária, lembrando, ela não está acontecendo só aqui no agora, aqui no planeta Terra. Ela acontece em outros orbes, né? Então, pessoal, não é sobre o que acontece do externo para você. É sobre o que você deixa acontecer de dentro para fora. Então, o que há aí no seu interior, que naturalmente reverbera a nível de um energético, que fecha fase com esses acontecimentos exteriores. Então, se você já percebeu que você é centelha, está aí, né, no caminho do despertar, seja muito bem-vindo. E eu vou lembrar aqui o que o titio Hélio Couto costuma dizer, né, nos processos, nos caminhos das palestras, os quais vão favorecer o buscador a fazer a ressonância harmônica, né? Então, tudo que existe, existe. Mesmo que seja por palavras, mesmo que sejam, né, ali baseado como histórias. No fundo, são histórias, tá? Então, naturalmente, se você está no caminho do despertar, ilumina-se. E como que você se ilumina? Deixando Deus agir. Se aqui a própria mecânica quântica, a própria física quântica, né? Então não é só misticismo. Para aqueles aí os racionais de plantão que pensam a nível cartesiano, compreenda com o sentir mental superior mais bem elaborado. Sai da sede dos pensamentos e ascenda a uma oitava a mais, vibracionalmente, é lógico, se falamos de oitava, né? Então, logo, com o coração aberto, você vai perceber que Deus emana vida para você mesmo aí agora. Se assim não fosse, você não estaria vivo. E mais do que isso,
dando relevância a isso que é primordial em todos nós, humanos, deixarmos Deus tomar conta. Só que é como se diz, há dois dentro de você. Aquilo que é potencial de Deus, sim, manifesto divino no seu espírito eterno em evolução, é um. E existe o segundo lado, que na verdade esse é o dominante, porque ele age em concordância àquilo que você não conhece sobre você. E ele engatilha contextos emocionais que são de uma mente primitiva totalmente reativa. Ou seja, ele nem desenvolve raciocínio lógico elaborado a respeito do que lhe acontece. Todas as vezes que o humano permite-se, né, vamos colocar dessa forma, ao invés de transmutar uma emoção que lhe chega, ao invés de transmutar, ele agrava ela, porque age como um animal, reagindo a tudo e a todos. Naturalmente, se ele não colocar raciocínio lógico, ele não vai saber nem fazer aquela perguntinha. Qual o propósito disso? Por isso que aqui sempre eu convido vocês, acontecer algo não tão bom, inspire e exale o ar calmamente. Inclusive, inspire, tranquilize-se, sinta a paz. Deus está inclusive no ar que você respira. Naturalmente você já começou a raciocinar. Então, o mental inferior sai de ação, né? Porque puramente muitas pessoas estão envolvidas só nesse relacionamento com energia beta. Estado beta, gente, é o qual a gente permanece nele numa constante no nosso dia. Então, poucos momentos a gente se dá o luxo de pararmos para refletir, para simplesmente respirar. Porque respirar é sentir Deus. Agora, para aquele que tenta desenvolver um raciocínio lógico muito michuruca, com todo respeito, só nas equivalências do que está aí, né, compreendendo as suas bagagens, da sede dos pensamentos, é muito terrível, né? Então, gente, vamos utilizar mais a sede da consciência, pois nós vamos perceber que Deus é a energia excelsa e está em tudo. Nada existe sem estar nele. Então considera isso aí dentro de você e começa a acessar a onda do divino. Então só existe uma onda no mundo, tá? No fundo é isso. E todas as vezes que você quer fazer sua ondinha, vibrar, né, em questões inferiores, num dinamismo aí da questão só de animal, para, calma, faz a sua vontade, animal. Não é porque o animal só age por instinto. E nem tampouco estou falando dos animais propriamente ditos, porque até os animais, agindo por instinto da sua natureza consciencial em Deus, ele coloca em prática aquilo que veio fazer. É o humano que não coloca. Então, muitas vezes, quando a gente fala que o humano é um animal, nós poderíamos, sim, dependendo do contexto, estarmos ofendendo os animais, é claro, porque o humano, ele tem requinte de crueldade pela sua ignorância. Aos animais, os animaizinhos ali, né, o terceiro reino, eu não diria, né, que eles são ignorantes, muito pelo contrário. Eles foram feitos para viverem de instintos, e assim eles vivem de instinto. E por assim dizer, é uma solicitação por hora a que eles fazem, né? Naturalmente, a sua glândula pineal é desenvolvida e eles não se limitam a sentir Deus. Os animais, eles têm um relógio biológico que sempre respeitam. E ao humano, que foi dado a ele, né, essa permissão de dirigir ali em contextos mais rebuscados, vamos dizer, propriamente alinhados com a vontade do Espírito, que é de ir para Deus, iluminar-se sempre, nós pedimos um raciocínio lógico. E esse raciocínio lógico não é para ficar parado só nessa zona mental, né, do inferior. É para, nas equivalências, conseguirmos acessar a nível conforme nós elucidamos, nos lapidamos a nível do emocional, com sentimentos mais sofisticados, nos assessoramos da compatibilidade dele no energético, logo vibrando a partir de ondas alfa, né? E ondas acima dessas, nós vamos estar acessando o quê? De uma forma mais visível, vamos dizer assim,
Deus em nós. Se a gente, nesse sentido, naturalmente, com essa fluidez energética, é um ciclo de retroalimentação na consciência da nossa alma. Neocórtex, com glândula pineal, desenvolvendo um sistema límbico mais aprimorado, referente às emoções que nós estamos ressignificando, naturalmente, né, com esse bate e volta entre sempre rebuscarmos o nosso propósito de vida, vamos ver que não existem coisas ruins. Então, quem ainda acredita que existem coisas ruins, e não é fácil, tá, pessoal? Aquele que está muito enviesado num cérebro reptiliano puramente reativo, que está muito enraizado, portanto, onde? Num ego, ele teme. Então, se ele, numa constante, está aí ativando medo, ele está ativando guerra, luta, fuga. Por quê? Vamos lembrar? Cérebro reptiliano, complexo R, reativo. É o sistema de luta e fuga que nos faz sobrevivermos. É por isso que o convite aqui do canal é: se ame, logo você para de sobreviver. Saia desses 95% do seu inconsciente que te rege. Então, quem foge quando ouve a palavra mecânica quântica, dizia o titiozinho Hélio Couto, está enviesado no ego, puramente, né? Matrix não quer perder o domínio. No entanto, vamos só lembrar a Matrix que até ela trabalha para Deus? Sim, o caos trabalha. Ele só vem, Deus só deixa ele se manifestar para dar ordem nas equivalências que cada qual, na sua individualidade, evoluindo, prima por fazer o seu lado extraordinário. E qual seria o lado mais extraordinário de cada um de nós? São dons e talentos natos próprios da pessoa ao que ela pediu para desenvolver. Então, em N vidas, sucessivas vidas, nós aprendemos em diferentes contextos, tá? E nos especializamos. Por quê? Para a evolução, para o alto e além, né? Então, como aquele desenho Buzz Lightyear, para o alto e além, sim. E, então, pessoal, num sentido metafórico, porque no fundo Deus está onde? Dentro de nós. Quanto mais nós nos aterramos aqui na Mãe Terra, né, em Gaia, no sagrado feminino de Deus manifesto, naturalmente nós nos conectamos com o divino. Então, quanto mais a gente se sustenta em aterrarmos na nossa base de fundamento, quem viemos para ser, mas nós enxergamos Deus dentro de nós. Então, esse sim é um ciclo de retroalimentação que nos vivifica, né? Então, nós vamos formando um torus de luz, de energia pura, um torus eletrônico de amor, né? Porque é pura energia. E aí, naturalmente, nós vamos dando conta. Se você está nesse caminho de despertar, descobrindo então que Deus está dentro de você, pronto, pegou o fio da meada. Agora é só você se sustentar nisso e confia mais em você. Confia em Deus dentro de você. No agora, dê-se ao luxo de viver o presente e você vai entender que jamais esteve em contexto errado, em hora errada, com pessoas erradas, com necessidades diferentes, tá? Daquilo que muitas vezes você almejava, sim, mas são aquelas próprias que o seu espírito pediu. Seu espírito de evolução, quando está no processo entre vidas, né, entre uma vida e outra, ele, vamos lembrar, ele não está sob o jugo dos pesados fardos da matéria, portanto ele não tem ego. Aí nessas horas você vê aquele cebolão seu, aquele listão de dívida e fala, nossa, eu quero fazer isso, dessa vez eu vou conseguir. Mas quando vem novamente para dirigir forças, né, efetivas de manifestar vida numa outra personalidade, né, porque no fundo, entre aspas, é no plural, personalidades, você se confunde com elas, né? E ao invés de servir a vontade do teu espírito em Deus, você acaba se limitando a servir os desejos fugazes, passageiros do ego, que te mantém refém na roda viva de samsara. Então a roda viva de samsara, ela vem por isso, ao seu bel prazer do que confere você exercer seu livre arbítrio. Então vamos lembrar? A justiça do divino faz presente dentro de você, naquilo que consciencialmente você não admite,
sabendo que pode fazer melhor, e pede novas e novas reencarnações. E não há coerência maior na vida senão essa. Gente, eu vou só fazer uma pergunta para deixarmos aqui a reflexão. Se você ainda não acredita em Deus, Centelha, sabe por quê? É porque você está revoltadinho com ele de alguma forma. Quantas pessoas se revoltam com Deus diante de uma guerra, sem entender que elas que estão causando isso? Então todo mundo culpa, né? Se tem muita culpa dentro de você, tem muito emaranhamento de medo, de mediocridade, com todo respeito, de vergonha, entra nisso e trata. Larga de pôr culpa em Deus. Por quê? O que acontece? Se você vê o mundo lá fora e acha que existe injustiça, quem tem dó, logo discute com Deus. Você vai continuar discutindo com Deus? Nós temos que ter o quê? Discernimento. Então tenha discernimento sobre você. Você não é vítima de ninguém. Todo mundo que tem dó do que acontece no mundo agora mesmo, ele não sabe exercer compaixão. A compaixão é diferente. Na compaixão, na indulgência, há aceitação. Há a leveza de deixar o humano estar no caminho que ele traçou para ele. É um aprendizado dele. Se você tira isso dele, a oportunidade dele aprender, você o prejudica. Então, naturalmente, você para de brigar com Deus, para de ficar revoltadinho com Deus. E ainda que a sua revolta seja inconsciente, você quer saber um exemplo de revolta inconsciente que a gente vive pegando nos trabalhos? A revolta diante de uma morte. Quantas pessoas querem fazer como dito feito deuses, né? Nossa, por que o fulano morreu agora? Ah, gente, com todo respeito, dá licença, porque até quando a morte ela é acidental, energeticamente, tudo flui para que isso ocorra, tá? Então, se isso ainda é difícil para você compreender, observa. Tudo exige termos discernimento para encontrarmos uma coerência análoga a tudo. Que objetivo o quê? Compreendermos que Deus não é o culpado. Então, toda vez que você é vítima de quem? É de você mesmo. O seu algoz é você, seu inimigo é você, se assim você quer dizer. Então, o seu próprio adversário, muitas vezes é o seu ego, que está descontrolado nos engendramentos de medo, de culpa, de revolta, de indignação, né? Então, vamos resolver essa revoltinha com o Papai do Céu? Tem gente que, inclusive, agora mesmo poderia falar tranquilamente: eu não pedi para nascer. Pois é, a ignorância é o pior mal do mundo. Mas, se você ainda está aí toda enovelada na Matrix, pelas rodas vivas de Sansara, não consegue sair das suas crenças que o limitam, se aperceba, tá? E não deixe demorar mais. Viva o hoje. Agora, nesse momento, você já pode fazer diferente. Tudo aquilo que você odeia no mundo, vou ser mais explícita, que você não gosta no mundo, no outro, ou algo que te aconteça, é para você resolver. Então, tudo aquilo que você não gosta, entra nisso e resolve. O que nós vamos perceber? Deus é sim, naturalmente, a coisa mais valiosa do mundo é o nosso coração enxergá-lo. Onde? Dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então vamos começar a compreendê-lo e deixar agi-lo. E quando o seu ego gritar de medinho, porque tem Deus querendo assumir os comandos, mostra para ele que Deus faz bem melhor. Você quer saber um exemplo? Gosto de trabalhar com exemplos. Você já viu que às vezes você faz um planejamento, vai lá, está quase na reta final, de repente algo num contexto externo acontece para que você tenha, né, que elaborar um passo diferente e naturalmente tudo entra nos conformes. Por quê, gente? Porque Deus faz melhor do que a gente conseguiria conquistar, né? Mas sim, honrosamente, ele só trabalhou porque você deixou. Mesmo a modo inconsciente, muitas vezes estamos nesse merecimento, simplesmente por abertura do coração. Às vezes não estamos compreendendo o que acontece, mas só o fato de você dirigir a sua boa vontade, a sua coragem, veja bem, coragem ao invés de medo. Sabe aquele momento onde você pisa primeiro para depois Deus pôr a mão? O crer para ver é esse. Então você não deve ver primeiro, você deve crer, acreditar, dar crédito
ao invisível. Como? Se você não está vendo? Coração. Coração. Com coronário. Chakra do coronário que te conecta com o divino, com Deus, com a sua presença divina eu sou, com o seu santo Cristo pessoal. Então, assim como Jesus Cristo ensinou como conectar com Cristo planetário, cada qual pode conectar-se com Deus dentro de si. Então, deixa o seu eu sou mostrar para o seu ego o caminho. Só solta, centelha. Solta. Não pratica o efeito zenão. Então lá tá querendo casa, carro, apartamento e uísque na praia, mas não deixa Deus agir na sua vida. Não tá elaborando esse tanto de sujeirada que está aí no seu contexto social, familiar, nos mais diversos relacionamentos, com a sua própria saúde. Então, se você quer demorar-se mais na ausência de Deus, fica a seu critério. Mas agora já, aquele que já começa a ter um vislumbre do que é um despertar, já começa a ficar lúcido, logo já está conseguindo viver o presente, naturalmente está vibrando energeticamente, deixando fluir numa oitava a mais a assessoria divina. Então, ele vai descobrindo-se, né, se redescobrindo como ser iluminado. Então, o que é essa iluminação, né? Que os monges, né? Que um Buda veio ensinar, que Mestre Jesus pediu, mas o que ele falava? Perdoa-se. Sem perdão não tem como você iluminar. Como? Você vai sempre estar culpando um lado. Sem perdão você vai sempre estar na dualidade. E não é sobre dualidade, centelhas. Até que a gente se reequilibre, né? Sim, porque é livre-arbítrio. Mas até que a gente se reequilibre, nós queremos mesmo que o caminho do meio. Só quer o caminho do meio e só para de julgar de um lado ou de outro, só para de criticar, só para de condenar, só para de, aquele que enxerga a vida honrosamente e começa a agradecer agora mesmo a vida que Deus deu. Então, quantas pessoas estão aí ingratas? Ai, porque eu sou vítima da sociedade, a mimimi daqui, a mimimi de lá. Tudo de ruim me acontece desde o início da minha vida. Você tá falando isso porque não acontece com... Gente, aqui a intenção não é essa não, mas deixa eu só te falar, né? Eu, na minha divina presença, eu sou. Conquista a cada dia mais. Tentar compreender o que é isso. Já passei dores que, na verdade, seriam indizíveis, pois só quem sentiu poderia falar, em todos os contextos. Inclusive, aqui eu falo e pode ser que eu surpreenda até mesmo familiares, porque eu já passei abusos em todos os contextos que vocês imaginarem. Todos. Então não há, entre os 7 corpos, abusos os quais eu não tenha passado. Por que aqui eu falo isso? Porque eu tenho legitimidade de reconhecer naturalmente a honestidade. Ela é a consciência, é a própria consciência manifesta. Então aqui consciencialmente eu digo, se eu posso, você pode. Então não interessa o seu vitimismo, eu também, né? Todos nós tentamos sair dele constantemente. A questão é, a boa palavra, pega isso aí. Se você para de discutir com Deus, logo você para de ser vítima e você começa a agradecer a tudo que lhe acontece. E vai perceber que o lado que outrora era ruim é o melhor ainda. Você pediu por isso. Não só no sentido de pagar dívidas, de quitar karmas, mas da forja que vai fazer você, né, audaciosamente colher dharmas. Sim, tem indivíduos que pedem para colher dharmas, inclusive. E, aliás, é a mudança de chave, né? Um próprio karma pode virar um dharma. E para não ficar tão longo o vídeo, nós vamos falar isso no outro vídeo, tá? E por agora, né, por enquanto, o que eu quero deixar aqui bem claro, centelhas, tamo junto. Não é isso que todo mundo põe? TMJ? Tamo junto, tamo junto. Se eu posso, você pode. Eu não sou mais bonita que ninguém. Você não é mais bonito que ninguém. Então não vamos nos demorar demais em vitimismo. Deus é maravilhosamente soberano.
e deu as mesmas oportunidades a todos. Mas aí, né, cada qual enxerga de acordo com aquilo que observa o seu propósito. Você já é um ser de propósito? Primeiro deles, para de se vitimizar. Quem tem propósito de vida não age no vitimismo. Enquanto você se vitimizar, você vai enxergar vítima em todos os contextos, porque é o reflexo do teu espelho. Então todo esse sofrimento que você passou por ele foi a sua verdadeira forja. Você está se lapidando do chumbo ao ouro, então do material bruto ao mais sutil, do ego ao eu sou. Mas aí você tem que querer isso. Iluminar-se é atingir, seria aquela Kundalini, também em outros modos. Ou seja, é uma serpente que ela passa. Ela mostra que o antídoto só existe a partir do veneno. Tanto é que a própria Kundalini, né, as cobras ali serpenteando no caduceu, né, o centro de equilíbrio do corpo, que é a própria coluna vertebral, ela faz uma analogia, né, inclusive pelo hinduísmo, que nós temos que relembrar, né, que Kundalini é o nome dado a essa cultura dos indianos, né. Então ali as senhorados de Deus, né, trouxeram isso para nós, né, a partir ali dos ensinamentos maravilhosos, milenares do povo indiano. E naturalmente quem nunca passou por lá? A maioria de nós, né? Até que a pessoa não saiba entender isso, mas enfim. Então essa Kundalini, esse centro, né, a nossa coluna vertebral, esse nosso equilíbrio, é deixarmos fluir com que cada um dos chakras, os nossos vórtices de força, eles mais do que se equilibrarem, né, com a serpente, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, é escolher o caminho do meio. Então, ele aproveita a cada um dos lados no sentido de equilibrar-se, portanto, equilibrado está, harmonizou-se. Se é harmonia, é o caminho do meio. Aí nós vamos lá para outra cultura milenar da sabedoria do Tao, o caminho do meio. Podemos ir lá para o povo egípcio, também deixar a fluidez da energia taquiônica. Podemos ir para todos os âmbitos do Oriente, né, onde tudo começou. E naturalmente nós vamos perceber que, não só ali, né, mas pela África também, né, aí relevantemente com esses orixás primordiais. Então, gente, independente do sincretismo, na equivalência aqui que você possa compreender, o ser, ele é o ser no sentido de realmente viver. Então, para de sobreviver ao ego, né? E diz para ele que tá tudo certo, é só deixar Deus tomar conta. Então, logo você já estará pronto para parar com esse negócio de se separar do outro. Isso é mental medíocre. Um dia nós vamos perceber que era dado a nossa ignorância por hora. E aí, pessoal, a partir deste Ida e a Pingala, né, no Sushumna, que é o caminho do meio, tá? Então, nossa base de aterramento ascendente é um Sushumna, nosso cetro. E aí o caduceu vem por quê? Entre o bem e o mal, consagrou-se a fluência do ser, ao invés de ter. Porque ninguém ganha de quem? Deus em bondade. Se você se ilumina, Deus ilumina a sua vida. E você, trabalhando para se iluminar, você vai querer auxiliar os outros. Essa é a maior receita de liberação de dopamina do universo. Quantas questões de vícios, não só esses aqui citados a nível de promiscuidade, mas propriamente dito, né, dos vícios onde as pessoas conhecem eles como ilícitos, vícios, por exemplo, por drogas, que as pessoas estão buscando o quê a nível do organismo e satisfação emocional? Dopamina. Então, pessoal, olha o que é importante. Hoje as pessoas estão trocando a maior fonte de dopamina, que é servir a Deus, por drogas lícitas, ilícitas e por vícios, inclusive, que elas nem sabem que são vícios. Então, nossa justiça e nosso julgamento está na nossa consciência, não é? Então, que Gevurah, que Hesed, né, Bima, Hokmah, consiga fazer com que Tiferet te faça vislumbrar as demais Sefirós da árvore da vida, pois Malkuth, o reino de Deus, se faz presente e manifesto quando você desperta e ilumina-te. Logo, para Yesod, considerando Hod e Netzah, serão
majestosamente, tudo para o amor. Então aqui nós vamos concluir que a coroa Keter só é dada ao pai, num contexto ao âmago, pois ele é o coordenador disso tudo. E até propriamente o caos trabalha para Deus, mesmo que por hora ele ainda não saiba, tá certo? Então, vamos ver quem ama mais? Aqui, neste momento, chegamos a recitar até as sefiras da árvore da vida, né? Gente, vamos deixar a beleza magnânima, né, de Tífere, Jesus, dominar, portanto, nossa sexta-feira de hoje, que já vem aí num descortinar abençoado. A iluminação, ela pode ser conquistada por você mesmo, se você, né, se amar mais. Começa agora, um dia de cada vez. E naturalmente tenho que fazer outro vídeo, porque quando você desperta, aí é que as ordens de Mamon vão em cima de você. Aí que sim, os egos das pessoas devaneiam e querem te atacar, te rejeitam, te maltratam. Mas esteja feliz, se você honra a Deus e confia no Pai, nada nem ninguém pode te afundar. A única pessoa que pode ancorar jogar-se ao precipício é sua consciência. E como a sua está hoje, está livre? Pois o iluminar-se é sobre isso. Limpa tudo. Limpa sua consciência de mazelas e malgrados. Logo, se você enxerga em tudo e em todos uma ótima oportunidade de fazer o bem, sem olhar a quem, começa agora mesmo. Pessoal, gratidão, portanto, a todos vocês que estiveram aqui comigo pela inspiração, sim, portanto, na equivalência, satisfação honrosa. Comentem se esse vídeo valeu para vocês, aproveitem e compartilhem com altruísmo para aqueles que possam se beneficiar, tá? E mais do que isso, ativem o sininho para continuarem recebendo conteúdo. Então é isso. Aqui então eu me vou, desejosa de muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.